bem-vindo ao podcast Criança em Foco, o podcast da Pontes de Amor. Um espaço especialmente para formação, interação e histórias inesquecíveis e inspiradoras para pais e profissionais que atuam com crianças com histórias difíceis. Eu sou Anne Rosa e hoje eu estou aqui com ninguém menos que Sara Vargas, fundadora da Pontes de Amor. Oi, Anne, Oi, que prazer estar querida. aqui nesse bate-papo com você. Muito Ah, o obrigada prazer é por me meu, receber. amiga. Que honra estar aqui falando com você, te ouvir e aprender ainda mais com você. Hoje a gente vai falar sobre estilos parentais. E a Sara, então, antes de começar sobre esse tema, eu quero que você se apresente. Então, eu sou a Sara, eu sou casada com o Rodrigo há quase 30 anos, mãe de quatro filhos que chegaram tanto pelas vias biológicas quanto pelas vias adotivas. Eu sou graduada em Direito, sou pós-graduada em Terapia Familiar Socioconstrutivista e Psicodramática. Sou uma profissional habilitada pelo Instituto Caring Purpose, em TBRI, né, que são as intervenções relacionais baseadas na confiança, e também pelo Instituto for Human Services, na parte de adoção, de acolhimento familiar, toda essa parte protetiva da criança. E já tem alguns anos que, né, quase 13 anos que nós estamos nessa caminhada aí na Pontes de Amor, sempre estudando juntas, aprendendo juntas, né, Anne? Uma parceria E deliciosa. e é uma alegria a gente estar aqui hoje falando sobre estilos parentais, essa temática que é tão Sim, importante, né? E que nem sempre a sim. gente para pensar nisso. Não. E olha, a Sara com toda essa, né, essa gama de experiência, de conhecimento, a gente tem tantas possibilidades, né? A gente poderia falar sobre tantos pontos e assuntos importantes que você é extremamente experiente na vida como mãe e como profissional, uma profissional que eu admiro muito. Poder falar sobre estilos parentais, acredito que isso une muito exatamente isso, né, Sara? A sua experiência como mãe e como profissional. Sim. E pensando então nesse tema, vamos falar um pouquinho sobre como é então se formar mãe e pai, né? Eu acredito que para essa constituição de papéis, desempenhar papéis, tem a ver também com os modelos de pais que nós tivemos. Com Você pode falar certeza. um pouquinho sobre isso? Com certeza, Anne. E quando nasce um filho, nasce também um pai, nasce também uma mãe, né? E não importa se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro, Uhum. porque é um novo filho, é um novo momento, mas nós carregamos aquilo que a gente vivenciou. Então, é muito comum nós repetirmos os modelos de estilos parentais que nós recebemos, ou a gente querer se opor radicalmente a algo que foi doloroso, e nem uma coisa nem outra traz muito equilíbrio, é muito adequado, né? Uhum. Porque tudo aquilo que é exagerado é demais, né? Então, quando a gente fala Uhum. de estilos parentais, a gente pensa sempre em estrutura e responsividade, né? Então, existem pais que oferecem estruturas, regras, limites, consequências. Existem pais que não oferecem estrutura para os seus filhos. Uhum. Existem pais que oferecem muita responsividade, eles são muito presentes, são apoiadores dos filhos e tal, e existem outros que não. E é nessa brincadeira, nessa jogada aí de responsividade e de regras, consequências, de estrutura e responsividade que a gente entra, então, nos estilos parentais. Sim, sim. E acho que complementando, né, o que quando você fala desses modelos, às vezes esses extremos, eu costumo também dizer que ficar preso na mesma moeda, né? Ah, eu Aham, olho o verso ou, né, a frente ou o verso. Então exato. eu não crio, não crio, literalmente o criar, né, da criatividade, uma outra forma de ser pai e mãe. É, Eu estou presa ao modelo que eu tive, seja porque eu quero fazer igual ou porque eu quero fazer diferente. E isso é muito limitador, né? é, Porque eu, é um ser humaninho que esteve ali, que fez o melhor que pôde por você, com erros exatamente. né, e falhas e acertos, e a gente ficar só preso nesse modelo é trazer muito pouco para essa experiência de uma maternidade É. ou parentalidade no geral, que pode ser muito mais rica, né? Literalmente é um nó que precisa ser desatado, né, para que a gente seja autêntico nesse papel da parentalidade que nós vamos exercer, Uhum. não é? Sim. E quanto aos tipos parentais, né? A gente sabe que isso é um conceito
já bem instituído, né? Que tem aí muitas teorias que falam sobre isso. Eu queria que você explicasse para quem está nos ouvindo o que que são isso, que tipo, como é isso? Tem tipo, tem caracterização, tem diagnóstico, tem o Tem, quê aí? tem. Existem 4 modelos, 4 estilos parentais, que são os principais estilos. E toda vez que eu falo dessa temática, eu lembro de uma amiga nossa, a Lídia Weber. Quero mandar um beijo para a Lídia, viu? Beijo, Beijo, Lídia! Lídia. Porque ela fala muito sobre isso, ela escreveu sobre isso, né? Sim. E então vamos começar, vamos pensar no estilo parental que eu recebi. Eu era filha de pastor evangélico e militar do Exército Brasileiro. Que estilo que vocês acham que meu pai tinha? Ele era bem autoritário. Sim. Então, esse modelo autoritário é aquele onde existe muita regra, muita disciplina, é aquele do manda quem pode, obedece quem tem juízo, mas a responsividade nem sempre está tão presente. No Uhum. caso do meu pai, à medida em que ele foi amadurecendo, e principalmente na relação comigo, ele era mais autoritário com meus irmãos. Meus irmãos já tinham Uhum. 14 e 15 anos quando eu nasci. Então, eles já tinham Uhum. apanhado um bocado na Sim, vida como pais, então eu sim. peguei a melhor parte do meu pai e da minha mãe enquanto pais, né? Então, comigo já foi construída uma relação onde ele era mais responsivo, onde ele era mais presente. Mas justamente o modelo autoritário é esse, em que muitas vezes as pessoas usam de muita firmeza, a criança é pouco escutada, a voz da criança não importa tanto, é aqueles pais que se orgulham em dizer, só de olhar meu filho já sabe o que eu quero, né? Uhum. E será que esse filho está entendendo mesmo o que esse pai quer? Será Uhum. que esse filho realmente está sendo obediente ou ele está obedecendo porque ele tem medo? E Uhum. ele faz muitas vezes como aqueles adolescentes que dizem, né? Eu estou obedecendo por fora, mas por dentro eu continuo fazendo do outro jeito, do meu jeito. Sim. Então, esse meio, né, esse estilo parental autoritário, ele tende a reproduzir crianças que elas têm uma angústia interna muito grande, elas apresentam comportamentos muito desafiadores, a autoconfiança delas é muito frágil, mas elas têm uma autocrítica, são perfeccionistas na maioria das vezes, e isso dói, né? É um perfeccionismo Aham. que machuca. Elas apresentam muitos problemas de conduta na escola. Além disso, como são muito exigidas, né, e os pais autoritários, eles são aqueles, Anne, que se você chega em casa e fala assim, pai, eu tirei 9 na prova de matemática, muitas vezes a resposta é, ué, por que não tirou Uhum. 10? Ou, Uhum. E se você não tirou fez, 10 é, é, porque foi você, sua obrigação. você não fez nada mais do que a sua obrigação, porque afinal de contas você só estuda, Aham. né? Sim. Então, assim, não há uma validação, aquele, puxa, parabéns, que bom e tal. Então, isso vai minando mesmo com essa autoestima da Uhum. criança, né? E parece que ela nunca é suficientemente boa, Sim. né? Você está trazendo então, Sara, né, a caracterização desse pai, desse estilo, e os efeitos já nesse filho, né? Então tem um jeito Exatamente. de funcionar desse pai que é autoritário, que não valida esse filho, e o que que significa então, né? Não valorizando esse filho também vai ter efeitos emocionais e psicológicos sérios até, né? Eu Exatamente. costumo trazer essa questão a imposição do medo que o autoritarismo traz, né? Uhum, A gente com medo, a gente não é a gente mesmo, a gente não é autêntico, né? A gente vai ter a questão da sobrevivência. E sob ameaça, ou eu vou ser rebelde, ou eu exato. vou ser, ou eu vou me anular. Então, o efeito nesse filho, quando você traz, eu acho que é importante trazer assim, efetivamente eu não estou formando um ser humano, ou eu estou estimulando uma pessoa a ser contrária às regras, porque tem pessoas que já nascem com, assim, cara, não, você vai mandar em mim, mas você não vai, vamos ver se você vai Uhum, mandar em mim. Então, você estimula muito mais um lado rebelde dessa pessoa, uhum. enquanto outros, eles vão ter medo mesmo, e vão ficar sem voz, vão ficar pessoas que vêm para a vida com dificuldade de se posicionar, de falar o que querem, de não saber nem o que que gosta, É. né? E muitas vezes essa criança que cresce num lar muito autoritário, na infância ela é intimidada pelo medo. Mas quando ela Uhum, vai entrando na adolescência, que ela começa a se sentir mais poderosa, ela vai fazer escondido, ela vai ter uhum. comportamentos mais Pode desafiadores. praticar bullying.
exatamente, pode praticar bullying. Então, não é exatamente aquilo que a gente quer, Não, né? exatamente. Por outro lado, e a gente conversa muito com famílias adotivas, né, por causa da Uhum. ponte de amor, a gente vê que existem famílias que são muito permissivas. É muito comum, ah, às vezes, não só pais, avós, tios, dizerem: "Ah, mas coitadinho, ele já sofreu tanto, essa criança que chegou nessa família agora, já passou por tantos maus bocados, deixa ele fazer o que ele quiser, é só uma criança". E Sim. esse estilo é o quê? É o estilo permissivo, onde há muita presença, muita muita reciprocidade, há muitos elogios, Há eu muitos direitos para criança e poucos deveres, né. muitos direitos para crianças, poucos deveres. Eu bato palma para ele quando ele está cantando até "Parabéns a você", né. "Ai, meu filho canta Uhum. parabéns a você mais lindo do que todos os outros". Uhum. E na verdade existe muito pouca estrutura. E a criança ela precisa de uma base de estrutura para que ela se sinta segura. Sim. Então, os pais, quando são muito permissivos, né, eles são calorosos, apoiadores, o filho realmente vai se sentir assim, a última bolachinha do pacote, né? Sim. Ele é o maior de todos, o melhor de todos, autoestima lá em cima. Esses pais eles vão estabelecer poucos limites. Então, essa criança, ela tem muito pouca autocrítica, né, porque não tem limite e tal, então ela vai chegar chegando, ela muitas vezes se torna aquele filho tirano, né, que Uhum. que acaba determinando como que o pai e a mãe vão agir, Sim. joga o pai contra a mãe contra o pai e tal. Eles têm normalmente, eles têm baixa orientação e motivação acadêmica. Para que que eles vão se esforçar? Sim. Para que que eles vão estudar? Se já está tudo bom do jeito que está, Se já sou perfeito. eu não preciso me esforçar. Eh, Só que aí chega a adolescência e há uma tendência de, eles se envolverem com altos índices de uso de substâncias. E também, essa autoconfiança, ela se torna muito perigosa, porque o senso de risco está lá embaixo, né. Uhum. Então muitas vezes eles se metem em confusões, muitas vezes, se envolvem em acidentes e coisas que poderiam ser evitadas se houvesse um pouco mais de estrutura nessa Uhum. educação, né. Uhum. Eu digo mais, né, esses meninos, além deles ficarem perigosos, esse super autoestima vem para questões narcisistas, né, vem para questões de dificuldade de fazer o bem pelo outro, né, esses dias eu estava atendendo também uns pais e essa o filho não ele não faz nada pelo outro, tudo é para ele. Então ele não tem Sim, que cultivar amizades, ele não tem que ser legal, ele não tem que ser generoso, porque ele já se basta quase, né, ele já é tão reizinho, ele é o sol. ele não consegue e aí isso tem consequências sérias, porque ele realmente não consegue sair de si mesmo, né, e fazer algum bem para o mundo, que seja te oferecer uma água, né, fica Sim, muito ensimesmado e também despreparado, ele né. não sabe lidar Ele com não sabe. Então, frustrações. é um superpoder que mas ao mesmo tempo um despreparo. Eu tenho poder demais, mas eu sou extremamente despreparado para agir na vida. É verdade. E, Anne, o que você falou é muito importante, porque quem que gosta de se relacionar com uma pessoa assim? Uhum. Então, ele vai ter problemas Sim, sociais, né? E essa criança, esse adolescente, esse jovem vai sofrer, sim. né? Vai sofrer muito. Hoje em dia, a gente vê muito nessa moçada um despreparo para lidar com a frustração. Sim, E eu fico pensando até que ponto, muito. nós, enquanto pais, estamos oferecendo pouca estrutura e estamos dando muito, Muito. muito, muito para esses filhos, porque às vezes a gente se sente culpado porque não tem tanto tempo. A É. gente vive num mundo onde precisa se trabalhar muito para manter um padrão de vida, ou muitas vezes até para colocar comida em casa mesmo, e aí eu me sinto culpado, porque eu não gasto tanto tempo com esse filho e me torno um pai mais permissivo, uma mãe mais Sim, permissiva. sim. Ou a gente delega essa educação É. para os outros, né, para a E aí não escola, é para adoção, a né. babá, para a E aí esse é igreja. um filho biológico que não foi adotado. Exato. E aí a gente já vai entrando no próximo estilo parental, Uhum, que é o negligente, né. uhum. O negligente é aquele onde não há reciprocidade, pouca presença, pouco estímulo, mas também não há estrutura.
Então, essa criança, ela não recebe atenção, ela não recebe os cuidados básicos, ela não recebe elogios, enfim. E as pessoas muitas vezes acham que a negligência é menos pior do que a violência. Uhum. E os estudos mostram que não, porque na negligência, na violência, né? Então, há muitos pais autoritários que chegam a ser violentos com seus Sim. filhos, né? E ainda vem com aquele discurso: ah, eu apanhei e me tornei uma pessoa de bem. Uhum. Então, umas palmadas nos meus filhos não vai fazer mal algum. Uhum. Ah, será que você se tornou uma pessoa de bem porque você apanhou? Foi só isso que te fez uma pessoa de bem? E quando Aham. nós estamos falando de crianças que vêm de históricos difíceis, de traumas, de violências, de negligências, de abandonos, é, muito daquilo que é usado na educação tradicional, com um filho que foi desejado, que cresceu num ambiente familiar mais seguro, não vai funcionar com essas crianças. E vai cada vez mais aumentar esse abismo, esse distanciamento entre Uhum. pais e filhos. E os estudos mostram que pais negligentes, eles deixam as dores mais profundas nessas crianças. Uhum. Porque se na violência eles sofrem, ao menos eles são vistos. E na Sim. negligência é como se essas crianças nem Não existisse. existissem, né? Sim, tem uma frase do Eric Berne, que é um, né, Aham, um psicólogo também formado, formou a análise transacional, a abordagem, e ele fala que um beijo é melhor que um tapa, mas um tapa é melhor que nada. Ele traz a fome de reconhecimento, né? sim. Então, quando o beijo, o beijo nesse sentido, né? Uma carícia positiva, que na expressão que ele usa, eu te vejo, você existe para mim, mas se eu também te bato, se eu te xingo, eu também estou te encostando, eu também estou te olhando, eu Sim, estou eu olhando nos estou te seus vendo. olhos, Você você existe. existe. Uhum. Agora, o nada, né, a indiferença humana, ela mingua a nossa fome de reconhecimento de tal forma que, por isso que às vezes cai tão no senso comum a questão, ah, tá fazendo para chamar atenção, acho engraçado isso, né? Aham, Às vezes é também, mas como se isso fosse uma coisa menor. Ah, te chamando para chamar atenção. Não, se ele quer, a atenção é uma fome importante nossa, que precisa ser sim, atendida. sim, Não sim. é só porque não, não precisa fazer isso, não, ele está fazendo só para chamar atenção, como se fosse algo que eu não precisasse dar atenção, ou dar, É. né, cuidar disso. Se seu filho, qualquer pessoa está fazendo algo para chamar atenção, dê atenção, né? Exatamente. Os estudos apontam que esses filhos de lares negligentes, eles apresentam os menores níveis de motivação para o estudo e para o trabalho. Porque eu faço, eu não faço, não vai fazer diferença Aham, alguma. Não tem sim, ninguém olhando por mim. sim. Eles têm maior probabilidade de delinquência juvenil. Uhum, Olha só, altos níveis de uso de drogas e de álcool quando chegam na adolescência ou na pré-adolescência, apresentam os maiores problemas de comportamento e maiores índices de problemas psicológicos. uhum, Então, existem maiores chances dessas crianças se tornarem adolescentes com transtornos de transtornos sociais, sim. transtorno bipolar, borderline, enfim. Então, é muito triste. E aquilo que você estava falando, né, da atenção, do reconhecimento, nós precisamos ser vistos. Sim. E esse reconhecimento, ele faz parte da nossa construção Aham. de forma saudável, né? Sim. E aí, aproveitando, né, os assuntos vão vindo, né, mas, uma outra orientação, acho que é importante dizer, se então, se está buscando atenção, dê atenção pelo positivo também, né. Porque às vezes Exato. a gente vai parar para dar atenção na hora que a criança ou do filho está fazendo algo de errado, e aí a gente para mesmo, porque, "Ah, tá fazendo algo de errado, eu preciso parar e dar atenção". Eu estou contando o quê para esse filho? Né, de que eu só Exato. estou disponível para ele quando ele está fazendo algo errado ou quando ele está doente. Então, os ganhos secundários, às vezes, do adoecimento de um filho, é que ele tem essa a mãe não vai trabalhar, né, e ela fica É, ali do lado, então quase que tem uma vantagem em ficar doente, então muito sério isso, é né. Então, seríssimo. veja, né, dê essa atenção também quando ele fizer algo bacana, de elogiar, de se olhar e falar: "Que bacana que você é assim, o que você fez", e isso para estimular também aquilo que eu quero que esse filho desenvolva, né. A doutora Karen Purvis, que é uma das idealizadoras, né, do TBRI, ela fala que nós precisamos encher o balde do sim. Então, nós precisamos dizer sempre que possível, sim, sim, eu te amo, sim, eu te vejo, sim, eu te dou um abraço, sim, eu te dou um colo, Uhum. sim, eu vou brincar com você, porque o sim conecta e o não, ele nos desconecta, né? Aham.
E mas nós falamos de 3 estilos Sim, parentais, né? falta um. E falta aquele que eu vejo que é o nosso alvo, que é Aham. o chamado autoritativo. É quando há esse equilíbrio entre reciprocidade e estrutura. Então, nós temos pais que são presentes, pais que afirmam, que elogiam, que gostam de participar das atividades dos filhos, que gostam de assistir um jogo de futebol que o filho está jogando, a apresentação de balé da filha ou de natação, enfim, mas que também constroem regras, falam sobre valores e princípios, existem regras nessa casa, e esses filhos conhecem bem aquilo que é esperado deles, né? E quando isso não acontece, então eles podem sofrer as consequências daquilo, Uhum, né? São pais que são presentes, mas que também não livram a todo momento esses filhos do sofrimento, né? uhum. Então, não são aqueles pais que, quando o filho tira uma nota vermelha, uma nota baixa num trabalho escolar, vai lá na escola querer brigar com a professora. Mas olham para esse filho e falam: não, como que eu posso te Uhum. ajudar para que no próximo trabalho você consiga ir melhor, Sim. né? Então, os filhos dos pais autoritativos, né? Eles apresentam menos problemas comportamentais, porque as expectativas que são lançadas sobre eles são mais adequadas. Uhum, Existe menos sofrimento interno nessas crianças e adolescentes. Eles têm mais competência acadêmica, eles têm mais competência social também, porque uhum, justamente sabem, receber elogios, receber cuidados e aprendem então a dar elogios, a dar cuidados. uhum, Eles têm uma boa autoestima, e são mais satisfeitos com a vida, né? Então, muito importante nós pais avaliarmos qual foi o estilo parental que nós recebemos e como que a uhum. gente lida com isso, E né? Sara, se eu sou um estilo, eu sou ele para sempre, eu sou o que eu nasci assim, ou eu aprendi com meu pai, eu vou ser sempre assim, eu posso, como faz para melhorar aí, para Hum, chegar nesse nesse alvo Não. aí? É possível? Um estilo, ele predomina. Ele é predominante, mas ninguém é um estilo 100% das vezes. E a coisa boa é que nós somos seres adaptáveis. Então, uma vez que a gente vai aprendendo, uma vez que a gente está aqui ouvindo esse podcast, né? Uhum, Eu posso estar pensando, puxa vida, eu acho que eu ando muito para o lado de lá ou muito para o lado de cá. Eu preciso ter um pouquinho mais de uhum, equilíbrio entre responsividade, entre estrutura. Esse é o primeiro passo, é eu reconhecer que eu preciso mudar, que eu preciso buscar esse equilíbrio, né? uhum. Lembrando que é como uma balança, aquela balança antiga, que tem horas que ela tende um pouquinho mais para um Sim. lado, outra hora um pouquinho mais para o outro, mas a gente pode sim mudar o nosso estilo parental. Uhum, Inclusive, Anne, eh, uma outra coisa que eu aprendi nos livros é que nós temos 80% de chance de repetirmos os estilos que nós recebemos, mais ou menos 80%. uhum. Mas uma criança que chega numa família adotiva, depois de 6 meses que ela está nessa família adotiva, ela tem cerca de 80% de chance de agora copiar o novo modelo, o novo estilo parental. Uau! Só 6 meses. Olha Aham, só, o quanto que a aham. gente, o quanto que é importante aquilo Esse que a gente aprendizado, oferece né, para essa a criança. experiência. Exatamente. Então, se essa criança veio de um ambiente muito autoritário, muito negligente ou muito liberal, ela pode agora absorver boas medidas melhores, né, Sim, nessa nova sim. forma de educar Que que boa ela vai notícia. receber. Não é Aham. demais? As 2, né, tanto para os pais que podem entender que: "Cara, eu posso fazer diferente", e para não ficar nesse estigma de que: "Ah, se eu adotei uma criança que teve essa história, que teve esses pais, ela vai ser assim, eu não tenho, Exatamente. né, como mudar". Anne, quando você pergunta, né, se a gente pode mudar, eu mudei. Uhum. Eu lembro numa época, eu sou mãe de 4 filhos, né, e eu tenho praticamente trigêmeas, Aham. porque o Lucas chegou, ele é 4 anos mais velho do que nossa segunda filha, e depois de 1 ano e meio que a nossa segunda filha estava conosco, chegaram as gêmeas. Só que a nossa segunda filha e as gêmeas têm só 18 dias de diferença, né? Então elas Uhum. chegaram em idade diferente, mas as três têm a mesma idade. Uhum. E então era uma loucura. Imagino. E quando as gêmeas chegaram,
elas chegam em duas, elas chegam com muita. A mochilinha da história que elas traziam consigo veio bem pesada, né? Porque elas já chegaram com Uhum. mais de 5 anos e meio, então haviam muitas marcas dessa história. E nós, enquanto pais, apanhamos muito quando nossos filhos eram pequenos. E Imagino. eu me lembro de uma época em que eu olhava para mim mesma e eu falava assim: eu estou sendo muito dura, eu estou sendo muito rígida, eu estava tendendo para um Uhum. estilo parental autoritário e eu não queria ser. Parecia que antes da chegada das gêmeas, eu era uma mãe mais leve, eu conseguia ser uma mãe Uhum. que equilibrava melhor Esse a lado questão brincalhão da Sara, esse né, lado brincalhão, afetivo. presente, que validava, que elogiava e tal. E aí eu me tornei uma mãe mais dura, uma mãe mais rígida, e eu não estava feliz com isso. Até que eu fui aprendendo, né, essas coisas que hoje a gente conversa, e eu Uhum. pude me transformar. E qual não foi a minha surpresa quando uma das gêmeas, que era a mais distante, a mais a que apresentava comportamentos mais desafiadores, ela estava com 17 anos, a gente estava numa viagem, e ela não é muito de toque, até hoje. Mas aí eu estava dirigindo, estava só eu e ela, e nisso eu fui descansar a mão, assim, na marcha do carro, né? E Uhum. ela colocou a mão dela em cima da minha. Quando ela coloca a mão dela em cima da minha, eu já olho assim e falo, meu Deus, o que está acontecendo? O que que será raro? E ela, com o olhinho cheio de lágrimas, ela falou, mamãe, muito obrigada, porque hoje você me entende, mesmo antes de eu falar. E hoje você me enxerga. Você Uau, me enxerga e você me aceita do jeito que eu sou. sim, Aí pronto, né? Eu desabei em com lágrimas, quase que certeza. eu tive que parar o carro de tão embaçada que ficou a minha visão. Mas isso foi muito lindo, porque hoje eu vejo que eu consigo, né? Lá em casa a gente consegue ter essa tendência a sermos pais autoritativos, que tem essa Bacana, balança melhor, muito regulada, né? bom. Uma vez você chegou para mim, eu não sei Hum, se você lembra, hum. e você ficou um tempo mais afastada lá da ponte, porque você estava com questões de saúde e tal. E quando você volta, você chega para mim e fala assim: Sara, você tá tão diferente. Você Lembro, lembra? lembro. Você tá tão diferente, parece que você tá mais leve. E aquilo para mim foi Aham. tão importante, porque você é alguém que me conhece Sim, e ouvir isso de você foi muito legal. Muito sim. obrigada por validar essa Sim, mudança em e mim. olha que bacana que essa mudança, imagina, nem precisa agradecer. Mas é uma mudança de postura no geral, né, Sara? Porque eu percebi essa mudança não só você com elas, mas até ali no ambiente de trabalho mesmo, né? Você estava Sim, mais com esse lugar mais de interagir, de trazer essa estrutura que você traz para Pontes, e com aham. esse afeto, com essa leveza, com esse sorrisão, né? Essa alegria, essa energia. Sara, a gente já está no finalzinho. Eu queria que você deixasse então uma mensagem para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Eu quero dizer para você que nós somos apenas pais e mães. Nós não temos o controle sobre os nossos filhos, mas nós podemos semear boas sementes, podemos buscar um estilo de relação mais equilibrado entre estrutura, entre responsividade, e com certeza, todas aquelas boas sementes que nós semeamos na vida deles, elas serão colhidas eventualmente. Então, por mais que você possa estar passando por uma fase difícil com seu filho, não se desespere, busque apoio. Os grupos de apoio são tão importantes. A Pontes de Amor está aqui, e existem grupos espalhados por todo o Brasil. Então, não ande sozinho, mas a gente vai conseguindo encontrar mais equilíbrio nas nossas relações quando nós não estamos sós. E conte conosco. É isso. Contem mesmo, gente, esse coraçãozão aí e tanto conhecimento, né? Acho que isso você é a grande mãe ali na Ponte de Amor. E quantas mães e pais buscam a Sara para ter essa orientação e essa ajuda. Eu quero te agradecer por Eu que esse, mais esse agradeço. papo, mais essa conversa, por estar aqui. Quero aproveitar e agradecer também o pessoal do Famílias Raras, que vocês possam seguir também famílias.raras. Desculpa, gente. Que vocês possam seguir, então, famílias.raras no Instagram. Eles fazem um trabalho maravilhoso, estão nos dando esse apoio, nos dando apoio aqui com o estúdio. E quero te convidar também, então, para conhecer a Ponte de Amor, as atividades que a gente desenvolve. Seguir também a Ponte de Amor, @Ponte de Amor no Instagram e no YouTube. Deixar lá acionar o sininho para que você receba os nossos conteúdos, participar, comentar, para que mais conteúdos cheguem aí a tantas famílias.
como você. Obrigada por estar aqui com a gente também.